O judaísmo e o judaísmo messiânico estão na Parashá Re'eh, que é a porção 47, que se inicia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, né? Porque Re é o início, né, da palavra aqui, vejam, né? E eu achei um versículo aqui na NVT muito interessante, então vou fazer o comentário conforme a Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho, né? Ele está já em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 18, tá? Deuteronômio, capítulo 13, versículo 18, diz assim: o Senhor, seu Deus, só será misericordioso se, é uma condição, se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Então, vamos lá por algumas partes. Vamos lá para algumas partes. Você cristão, né? Não se deixe enganar achando que pode desobedecer a Deus, como dizem algumas seitas, né? Porque nós, e até igrejas tradicionais, infelizmente, né? Calvinistas, né? Que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Tudo bem, a Bíblia diz que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Só que viver na desobediência não é viver debaixo da graça. Viver na desobediência é viver na desgraça. Não é graça, é desgraça viver na desobediência. Quando a Bíblia fala que nós estamos, em Romanos, que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, significa que por esforço próprio, sem Jesus, ser humano nenhum vai conseguir obedecer à lei de Deus e, portanto, ser humano nenhum vai conseguir agradar a Deus e, portanto, ser humano nenhum vai conseguir por si próprio, por seu próprio esforço, a salvação, tá? Somente através da fé em Cristo Jesus. Por quê? Qual que é a verdadeira fé? A palavra fé significa fidelidade, né? Eu não posso tirar uma coisa da outra. Fé é fidelidade. A salvação é pela fé, a salvação é pela fidelidade, tá? Crer em Jesus é justamente crer que eu não consigo a salvação por meu próprio mérito. Então não posso fazer parte de uma seita que diz só essa igreja salva porque só essa igreja guarda o sábado, ou porque só essa igreja homem dá beijo em homem, ou porque só essa igreja homem senta separado de mulher, ou porque só essa igreja a mulher põe fralda na cabeça. Você está colocando mérito próprio, mérito da denominação, você não está salvo. Crer em Jesus, ter fé em Jesus, significa que você crê que você não consegue por seus próprios méritos obter a salvação. Você reconhece que você é pecador e que você precisa de Jesus. Quando você crê nisso, o que acontece? Quando você crê no Evangelho, você recebe o Espírito Santo. Agora, quando você recebe o Espírito Santo por crer no Evangelho, tá? Que é evidenciado por uma vida de fidelidade e não por loucura, tá? Ou supostos dons, ou supostos idiomas, línguas, tá? O que acontece? Aquela capacidade de obedecer à Bíblia, a lei de Deus, que você não tinha, você passa a ter.
Claro, quem vai vencer? A tua natureza pecaminosa ou a tua natureza salva em Cristo? Quem você estiver alimentando melhor. Ou você assiste televisão, ou você lê a Bíblia. Ou você escuta a música do mundo, ou você escuta hino. Ou no teu trabalho, na tua escola, você é uma pessoa cujo comportamento testifica a presença de Jesus na tua vida, ou não mudou nada, a verdade é essa. Não é ir na igreja e é santinho lá, e ir pro colégio, ir pra faculdade, ir pro trabalho, falar palavrão, olhar outras mulheres, acender um cigarro, beber uma cervejinha. Vida dupla. Máscara. Você chega na igreja, põe uma máscara. Deus vai arrebatar. Deus vai tomar para o seu reino pessoas salvas, que evidenciaram essa salvação, não máscaras. Não viva de máscara, tá? Então, vou repetir Deuteronômio 13, versículo 18, para você que é crente, é evangélico, é cristão, presta muita atenção. Seja pentecostal, seja tradicional batista, seja arminianista, seja calvinista, presta muita atenção. Goste dos judeus, odeie os judeus, presta muita atenção. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz. Tem que ler a Bíblia. Se você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta de ouvir a voz de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não ouve a voz de Deus. Não é o que você acha no teu coração e fala que é o Espírito Santo. Não é. O Espírito Santo fala através da Bíblia. Presta atenção. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se, é uma condição, vocês ouvirem a sua voz, ler a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Estava vendo um rabino explicar que esse hoje aqui, no original hebraico, é atemporal. Como assim? Não é um hoje naquela época de Moisés. É um hoje de fato. Não mudou, não mudou, não mudou. Não foi antigamente. Não foi Antigo Testamento. Não foi Antiga Aliança só com os judeus. Foi conosco que estamos vivos aqui hoje. Por isso que a palavra de Deus é viva, viva e eficaz, tá? Para que façam o que é certo aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, conforme está escrito na Bíblia. Não é na sua opinião, não é na sua opinião, não é fazer o que está certo na sua opinião, na opinião do seu pastor, na opinião de João Calvino, na opinião da sua denominação, não é. É o que é certo aos olhos do Senhor. E o Espírito Santo, que usa a Bíblia para explicar a Bíblia, me arremeteu esse versículo aqui a Romanos capítulo 6, versículos de 11 a 13. Acho que para encerrar. Para encerrar. Maravilhosa Bíblia. Maravilhosa Bíblia explicando a Bíblia. Romanos 11. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos de 11 a 13, diz assim, eu uso a nova versão transformadora, pela facilidade de compreensão você descobre por quê, diz assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado, em seus corpos, né? E vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem, é uma ordem, é você que tem que fazer, não é esperar Deus sentir vontade, não. Não é esperar Deus fazer a obra, não. Deus já fez a obra, Jesus já morreu crucificado.
Ai, quando for da vontade de Deus, eu paro de fumar. Já, vontade de Deus já está escrita há uns 5.000 anos atrás. Tá? Uns 5.000 anos atrás. É você que tem que se esforçar. E você tem essa ordem já. Aliás, há 2.000 anos, há mais tempo já está essa ordem. Esse versículo aqui é 2.000 anos. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo. É você que tem que dominar. Não é esperar Deus fazer. Você não crê em Jesus? Então você já recebeu a capacidade para isso. Por isso que você está debaixo da graça e não debaixo da lei. Você tem que obedecer à lei. E você tem condições de obedecer à lei. Porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei. Estar debaixo da lei é estar debaixo da punição da lei. Porque você não tem o Espírito Santo, você vai só pecar e vai estar em condenação. Não é a lei que condena, é o pecado que você pratica. Que enquanto você não se render a Jesus, você não tem condições de obedecer. Mundano nenhum sem Jesus. Ah, eu não creio em Jesus, mas eu não faço... Eu não pode esquecer. Mentira, pode esquecer. É você que tem que dominar o pecado quando você crê em Jesus e você recebe essa capacitação pelo Espírito Santo, que levou você a crer em Jesus. E vem habitar em você como selo, como garantia. Já é o batismo no Espírito Santo, não é língua. É a sua capacidade de viver em santificação, que você não pode deixar de realizar. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, contaminado por culpa de Adão, cedendo aos desejos pecaminosos. Se você ceder ao desejo, ai, Deus perdoa, você peca de... Ai, Deus perdoa. Deus perdoa quem se arrepende e para de praticar, não se engane, não quem peca de propósito. Outra ordem aqui, ó, de novo, ó. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Ai, é meu olho que olhou outra mulher, não fui. Ai, não, é meu olho. Ai, é minha mão que faz o pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos, né, condenados ao inferno. E agora que creem em Jesus e receberam o Espírito Santo, têm nova vida, capacidade de viver sem pecar. Senão você não recebeu nova vida, você não crê em Jesus. Simples assim. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. De novo. Está na Bíblia, né? O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Se o pecado é o teu senhor, se o pecado te domina, você não está debaixo da graça, você está debaixo da desgraça. Está em pecado, está em maldição quem está debaixo da lei, desobedecendo, debaixo da punição da lei. Quem crê em Jesus obedece à lei por prazer, compreende o motivo, tá? De não olhar outra mulher, de não adulterar, de não roubar. Se você acha que não tem problema praticar essas coisas, misericórdias. Entre elas, o meu descanso. Shabbat Shalom. Jesus não veio abolir a lei, ele veio trazer sentido à lei, significado à lei, razão especial para você obedecer à lei, compreender com a tua mente, teu intelecto, o teu espírito e praticar com prazer, alma, sentimento e se esforçar para isso, né? Toda a tua força, né? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu café. Nunca se esqueça disso. Você tem que amar a Deus com todo o seu café. Coração, alma, força e entendimento. Por isso que eu gosto de café. Shabbat Shalom. Romanos, capítulo 7, versículos 12 e 14. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos.
Tá? O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Então, a lei de Deus, ela é boa. Quem se coloca debaixo da lei de Deus para obediência, está debaixo da graça. Está debaixo de maldição quem não obedece à lei de Deus, porque ele se coloca debaixo da maldição da lei. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz os que estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Os que estão na desobediência, os que querem se justificar porque obedecem a Deus sem crer em Jesus. E na verdade a pessoa sempre vai estar errando em alguma coisa, porque é somente crendo em Jesus que você recebe a plena capacitação de obedecer à lei de Deus, porque você compreende e tem prazer nela. E se outrora você pecou, você se arrepende e para de pecar e passa a obedecer. Finalizando, Gálatas, né, os que estão debaixo, os que querem se justificar debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Não é os que obedecem à lei, mas creem em Jesus para a sua justificação. É isso que eu quero que você compreenda, tá? Quem está na desobediência à vontade de Deus não está debaixo da graça, está debaixo da desgraça, está debaixo da maldição. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, explica bem isso, ó. Todos pecaram. Então, quem quer se auto-justificar porque eu obedeço, está debaixo de maldição. Quem usa a lei para falar, não, um dia eu pequei, eu reconheço que eu estou condenado. Eu reconheço pela lei que Jesus é o Messias. Eu reconheço pela lei que eu tenho que aceitá-lo como meu Senhor nesta vida. Porque de qualquer forma um dia eu vou dobrar o joelho e reconhecer que Ele é Senhor. Então eu prefiro fazer isso agora para salvação. E eu reconheço que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e obedecer à lei. Eu reconheço que crendo em Jesus eu recebi o Espírito Santo, tem essa ordem, tem essa capacidade. Agora sim você está debaixo da graça. Tá? Por quê? Gálatas 3,13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Ele não nos resgatou da lei no sentido de eu ter que obedecer. Ele me resgatou da lei no sentido de que eu estava debaixo de maldição, estava condenado. Ele tomou a minha condenação no meu lugar. É isso que a Bíblia fala. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Então Cristo foi crucificado para que eu pudesse ter uma nova vida e viver em santidade, obedecendo à lei de Deus, que Ele imprimiu no meu coração e na minha mente, quando eu o aceitei e recebi o Espírito Santo como selo, o batismo no Espírito Santo, que é a capacidade de ter uma nova vida, uma vida de obediência. A tela apagou, mas eu acredito que gravou. Deus abençoe. ישוע הנצרי הוא מלך היהודים, אדוני